Amados, há portas que somente se abrem quando o céu é movido pela combinação sagrada de jejum e clamor. Não falo de um jejum qualquer, dessa abstinência religiosa vazia que muitos praticam como quem cumpre um ritual morto, mas daquele jejum que rasga os céus, que move o trono, que faz o Altíssimo inclinar os seus ouvidos para ouvir o gemido de uma alma faminta. 3 dias, ouçam bem, 3 dias de busca intensa podem transformar anos de cativeiro em liberdade imediata. Lembrem-se de Ester, que convocou todo Israel para jejuar 3 dias e 3 noites antes de se apresentar diante do rei. Aquele jejum não era mera formalidade religiosa, era questão de vida ou morte para uma nação inteira. E o que aconteceu? A porta do favor se abriu, o cetro de ouro foi estendido e o decreto de morte foi revertido em decreto de vida. Oh, que mistério glorioso está escondido nesse princípio divino! Quando jejuamos com propósito, não estamos tentando manipular Deus nem barganhar com o Eterno. Longe disso. Estamos alinhando nosso espírito com o Espírito Santo, quebrando as amarras da carne que nos impedem de receber a plenitude daquilo que Deus já preparou. O jejum de 3 dias é como uma cirurgia espiritual profunda. Remove tumores de incredulidade, extirpa cânceres de dúvida e limpa as artérias espirituais entupidas pelo pecado e pela negligência. Vejam o profeta Daniel, em Daniel capítulo 10, que jejuou 21 dias, mas já no 3º dia sua oração havia sido ouvida. O anjo lhe disse claramente: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. 3 dias marcam um tempo de quebrantamento inicial, quando as primeiras camadas de resistência espiritual começam a ceder. Mas por que 3 dias? Ah, meus queridos, há um padrão divino nesse número que percorre toda a Escritura como um fio de ouro. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe antes de ser lançado ao seu destino profético. Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, permaneceu 3 dias no sepulcro antes de ressurgir em glória e poder. Paulo de Tarso ficou 3 dias sem ver e sem comer após seu encontro com o Cristo ressurreto no caminho de Damasco. 3 dias representam morte, sepultamento e ressurreição. Morte para a carne, sepultamento dos desejos carnais e ressurreição para uma nova dimensão de poder espiritual. Quando você se compromete com 3 dias de jejum direcionado, está declarando guerra contra principados e potestades. Está dizendo ao mundo espiritual: não aceitarei este cativeiro. Não me conformarei com essas portas fechadas. Buscarei o Senhor até que Ele rasgue os céus e desça. Oh, como o inferno treme quando um filho de Deus se levanta com essa santa determinação. As fortalezas começam a ruir, as correntes se partem e os demônios fogem aterrorizados diante de uma alma que se recusa a aceitar a derrota. Mas deixem-me adverti-los com amor pastoral: esse jejum não é para os fracos de coração nem para aqueles que buscam atalhos espirituais. É para guerreiros, para valentes de Deus, que entendem que algumas vitórias só vêm por meio de sacrifício intenso. Jesus mesmo disse, em Mateus capítulo 17, versículo 21. Esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Há níveis de opressão, há portas tão fortemente trancadas que somente esse tipo de consagração radical pode romper. Agora, permita-me desvendar como esse jejum de 3 dias opera no mundo espiritual para abrir portas que pareciam eternamente seladas. No primeiro dia, você enfrenta a rebelião da carne. O corpo grita, a mente protesta, e 1000 vozes se levantam para convencê-lo a desistir. Mas é exatamente nesse momento que a batalha começa a ser vencida. Cada não ao apetite natural é um sim retumbante no mundo espiritual. No segundo dia, algo extraordinário acontece. A fome física começa a dar lugar à fome espiritual, seus sentidos espirituais se aguçam, a percepção se amplia e você passa a enxergar realidades que antes estavam encobertas pela névoa da carnalidade. No terceiro dia, as comportas do céu começam a se abrir. É como se todo o universo conspirasse a seu favor. Anjos são mobilizados, demônios são desalojados e o próprio Deus se move em resposta à sua busca desesperada. E quando você decidir obedecer a esse chamado, quando escolher se consagrar verdadeiramente nesse jejum de 3 dias, prepare-se para viver experiências que marcarão a sua história com Deus para sempre. Não estou falando de emoções passageiras,
mas de transformações profundas, de mudanças reais, de portas que se abrirão de forma tão clara que não deixarão espaço para dúvidas. Você perceberá que algo mudou dentro de você antes mesmo de mudar ao seu redor. O olhar será outro, o entendimento será ampliado e a sensibilidade espiritual será aguçada. Aquilo que antes parecia confuso começará a se alinhar. Aquilo que estava bloqueado começará a se mover. Aquilo que parecia impossível começará a ceder. Porque o jejum não apenas abre portas externas, ele ajusta o homem por dentro. Ele reposiciona o coração, alinha a mente e fortalece o espírito. E quando o homem se alinha, o céu responde. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem em um momento de cansaço, de frustração ou de espera prolongada. Talvez você esteja diante de uma porta fechada que já tentou abrir de todas as formas possíveis. Mas ouça com atenção, o fato de a porta ainda não ter se aberto não significa que Deus não esteja agindo. Significa apenas que existe um processo espiritual em andamento. O céu nunca se move em atraso, ele se move no tempo perfeito. E quando esse tempo chega, nenhuma força do inferno é capaz de impedir aquilo que Deus determinou. Por isso, levante-se com santa ousadia. Não permita que o medo, a incredulidade ou o comodismo roubem de você aquilo que Deus já colocou em suas mãos no mundo espiritual. Assuma uma postura de fé, de decisão e de perseverança. Decida hoje que você não viverá mais abaixo do padrão de Deus para a sua vida. Decida que não aceitará migalhas quando foi chamado para viver o banquete da graça. Decida que não permanecerá em cativeiros emocionais, espirituais ou circunstanciais. Comprometa-se com esses 3 dias como quem entende que está diante de um divisor de águas. Separe esse tempo, consagre esse período, guarde o seu coração, discipline seus pensamentos e busque ao Senhor com inteireza. E quando esses 3 dias se cumprirem, esteja atento. Deus fala, Deus move, Deus age. Às vezes de forma silenciosa, às vezes de forma repentina, mas sempre de maneira precisa. As portas que se abrirão não serão apenas portas de oportunidade, mas portas de maturidade, de crescimento espiritual e de alinhamento com o propósito eterno. Você não apenas receberá respostas, você se tornará alguém diferente após esse processo. E quando olhar para trás, perceberá que o jejum não foi apenas um meio para alcançar algo, mas um caminho que o aproximou ainda mais de Deus. Que o Espírito Santo cele este chamado no seu coração. Que essa palavra não se perca com o tempo, mas gere frutos. Que esses 3 dias se tornem um marco na sua história espiritual. E que as portas que se abrirão por meio desse jejum sejam tão evidentes, tão claras e tão incontestáveis que você jamais duvidará do poder de buscar a Deus com jejum e oração. Se você crê nessa palavra, receba com fé. Se essa mensagem falou com você, responda com obediência. E se o seu coração foi despertado, levante-se e avance. Porque o Deus que abriu portas para Esther, que respondeu a Daniel e que transformou a vida de Paulo continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua honrando aqueles que o buscam de todo o coração. Que a graça, a força e a presença do Senhor acompanhem você nesse propósito. Amém.